Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom, hoje, né, galera, a gente vai falar um pouquinho a respeito do período helenístico, uma fase bastante importante e a última fase da história política grega, tá? É importante a gente, então, ter conhecimento do que foi esse período, em que momento ele, qual momento que ele abarcou no tempo, tá? E falar aí do grande nome desse período, claro, né, que é o Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande, tá? Então vamos lá, pessoal. Relembrando aí o período anterior, o período clássico, o que eu falei aí no vídeo passado? O período clássico é aquele momento paradoxal. Ao mesmo tempo em que muitas cidades-estados gregas se desenvolveram, por exemplo, Atenas, houve uma série de conflitos entre essas mesmas cidades-estados que fez com que elas se enfraquecessem. Vocês lembram disso? Se você não lembra, dá uma olhadinha aí no vídeo que fala sobre o período clássico, tá? Bom, esse enfraquecimento, ele possibilitou que uma região mais ao norte ali da Grécia, conhecida como a Macedônia, uma região que, apesar de ser periférica, tinha aí aspirações expansionistas, né? E a Macedônia, então, portanto, nesse contexto de enfraquecimento, acaba aí dominando aí, ali toda a Grécia, né? Toda a Hélade, tá certo? Então, é importante a gente destacar, falar aí da Macedônia, governada por Filipe II e posteriormente pelo seu filho Alexandre, né, que vai se tornar um grande nome aí da história ocidental, do mundo ocidental, Alexandre the Great, né, Alexandre o Grande. Ele que tinha todo um passado educacional importante aí, né, tinha uma formação clássica, havia sido ensinado, né, tutoriado pelo grande filósofo grego Aristóteles, né, a ele havia sido ensinado as obras clássicas, né, lá do Homero, a Ilíada e a Odisseia, e o Alexandre ele tinha, né, em si esse caráter aí quase natural e quase natural e quase era como se fosse um destino, né, fazer o que ele fez. Ele acreditava muito nesses heróis gregos e ele acreditava que ele mesmo era um herói, certo? Então essa é a ideia, né? Então, por conta de ter na literatura, da literatura grega, falar desses heróis que morriam por uma causa, que tinham um destino, né? E o Alexandre, no caso aí, o destino dele seria, claro, conquistar toda a Grécia, tá? Não só a Grécia, mas regiões aí mais afastadas da Grécia, como, por exemplo, regiões mais ao Oriente, tá? Bom, então, pessoal, o que aconteceu? O Alexandre the Great, tem um livro famoso, né, Alexandre the Great, né, da editora Zahar, do Christopher Blackwell, tá? É um livro muito bom porque trata aí de algumas questões, essas questões clássicas que eu estou falando, dessas influências, né, que o Alexandre o Grande teve aí ao longo da sua vida, tá? Principalmente por conta do Aristóteles e tudo mais. E também, pessoal, a gente não pode esquecer de falar do exército, né, do grande exército ali montado já na época do Filipe II e que acabou sendo administrado e conduzido, né, propriamente pelo Alexandre pós a morte do pai dele, pós a morte do Filipe II, tá? Então, esse exército era um exército muito bom, era um exército muito bem treinado, disciplinado, coeso, né? Muitos esses historiadores, né, o Christopher Blackwell fala que posteriormente esse exército acabaria por influenciar, né, as grandes legiões romanas, né? Então, muito do que os romanos aprenderam posteriormente foi aprendido ali estudando a história dos macedônios, tá? Então, um exército muito bom, muito bem formado, constituído em blocos, né, as chamadas falanges, que em bloco invadiam e destruíam, entravam em confronto direto com os exércitos inimigos, tá? Então foi desse jeito que o Alexandre ele conseguiu expandir o seu domínio, num primeiro momento, sobre a Grécia e depois ali no norte da África, em direção ali ao Oriente, né, a Mesopotâmia, tá? Então um exército muito equipado, muito bem disciplinado, certo? E que gerava e que atacava, nesse livro fala isso, o exército ele funcionava como uma espécie de cunha. Então, ele, nessa forma de ataque, em forma de cunha, ele ia destruindo, né, e abrindo espaços no exército inimigo, né?
Abrindo esses espaços, essas brechas, isso permitia com que a cavalaria, né, composta aí principalmente por pessoas ligadas à nobreza, inclusive o próprio Alexandre ele fazia parte dessa cavalaria, atacassem esse exército mais destruído, esse exército que havia sofrido rachas, né? Então é bem interessante a estratégia de atuação do exército do Alexandre o Grande, tá? E claro, sempre ali tendo um arcabouço, né, dos famosos arqueiros, né, que pegavam ali, atacavam pelos flancos também aquelas pessoas ali, né, os soldados barata tonta ali dos exércitos inimigos, né, que ficavam ali mais ou menos perdidos ali, eles eram abatidos ali por esses arqueiros, né, lanceiros ali que ficavam ali na retaguarda, tá certo, desse exército. Bom, então, pessoal, é um exército, então, com muita capacidade, né, um exército que formava ali uma frente, né, de lanças, né, as sariças, eram lanças ali preparadas para dar o primeiro bote, e a partir desse primeiro bote vinha lá os cavaleiros, né, da nobreza, macetando, né, justamente nessas brechas que surgiam. E para finalizar, claro, dando toda a salvaguarda ali, os arqueiros lançando a todo momento ali flechas, né, contra o exército inimigo. Então assim, ou seja, não tinha para ninguém, né, o exército era muito bom, muito bem formado, né, e o detalhe é o seguinte, pessoal, nesse contexto, né, os grandes generais, os generais que participavam desse cenário aí de guerra, eles iam para frente, eles não ficavam só, né, mandando ordens, eles iam para o ataque, inclusive o próprio Alexandre, né, inclusive tem a famosa batalha, né, de Gaugamela contra o Dario III, rei persa, na qual, né, esse exército poderoso do Alexandre monta um esquema para que o direcionamento do ataque seja ali no centro, né? Claro, quem que estava no centro? O próprio Dario III, tá? O ataque foi tão bom, mas foi tão bom que quase, né, essa elite ali do Império Persa acabou sendo morta. Eles acabaram escapando, tal, mas por pouco, tá? Por pouco eles conseguiram escapar. Então, é nesse sentido, né, galera? O exército, a gente não pode esquecer de falar desse exército primordial do Alexandre e que, se não fosse por ele, nada disso, nada dessas conquistas aí territoriais do Alexandre teriam acontecido. Então é muito importante entender, então, que o exército favoreceu, então, as conquistas ali de territórios no norte da África, né, propriamente, tá? O Egito ali, a formação das várias Alexandrias, né, da biblioteca, tá, da grande biblioteca, do farol, tá? Então, isso possibilitou, então, essa expansão, possibilitou, então, que os macedônios fossem estabelecendo ali acordos, né, propriamente com essas áreas conquistadas, acordos do tipo, por exemplo, acordos no sentido do próprio Alexandre influenciar que os seus generais, né, se casassem com pessoas, com filhas da elite de cada local. Então isso criava uma certa empatia, né, pelos macedônios nas terras que iam sendo conquistadas, né, pelo exército, tá? Então é importante dizer que esse exército territorialmente ele conseguiu expandir ali até propriamente ali as fronteiras com a China, tá? Só não conseguiu invadir a China porque ali o papo era diferente, né? Ali existiam grandes impérios, né? Eram outras questões, tá? E que a gente pode comentar isso num outro vídeo, tá certo? Bom, mas chegou perto, chegou ali nas fronteiras com a China, tá? E o detalhe é esse, tá? Então, o helenismo que a gente fala aí, esse período helenístico, é justamente isso. Então, existe esse momento no qual tem a expansão do Alexandre por essas regiões, e o que ele vai fazer? Ele vai mesclar a cultura grega com a cultura dessas regiões que ele vai conquistando. Isso é o helenismo, certo? Uma mistura de culturas aí, tá? Você vai falar qual cultura, né? Que eu acabei de dizer, a cultura grega, aquela que o Alexandre havia se formado, né, havia sido influenciado, ele era grego, né, uma região mais periférica ali, a Macedônia era uma região pertencente ali à Grécia, né, uma Grécia mais periférica que tinha aspirações aí expansionistas, a gente não pode esquecer disso aí, tá certo? Então,
é propriamente isso. O período ele se encaixa, tá, pessoal, mais ou menos aí do século III até o século I a.C., tá? O império bastante forte, né? A gente sabe que o Alexandre tinha um cavalo, né? O famoso o cavalo bucéfalo, né? Que ajudou ele aí nas batalhas, né? Era o principal, era o fiel a ele, né? Um cavalo que ia para o fronte e dava tudo de si, tá? Então, o Alexandre ele acabou morrendo, né, de uma espécie de um tifo, né, que ele pegou, né, numa dessas investidas no Oriente. Ele acabou morrendo aí cedo demais, né, acabou não vendo o seu projeto todo ali se estabelecer, né. Ele acabou morrendo durante o processo ali de fixação, né, das tropas macedônias nessas regiões, tá? E posteriormente, o que vai acontecer, né? Os romanos, né, vão acabar conquistando ali, dominando essas regiões que no passado pertenciam aí aos macedônios, tá? E os romanos acabam por incorporar, né, muito dessas tradições aí gregas, tá, no seu repertório cultural, né? Então, inclusive, a gente não pode esquecer, né, a tradição greco-romana, tá? Então, em parte é por conta dessa incorporação dos romanos num período posterior, certo? No período da República, tá bom? Bom, é isso, pessoal. A gente então falou um pouquinho aí desse período helenístico, né, que era aí o que faltava aí a respeito da Grécia Antiga. Eu agradeço aí a audiência de vocês, tá certo? Se você gosta aí desse tipo de conteúdo, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, dá um like, deixa aí o seu like, comenta aí, deixe comentários, que numa próxima oportunidade a gente volta aqui trazendo mais ideias para vocês a respeito de história, tá certo? Então é isso, galera. Esse livro que eu falei para vocês é um livro muito interessante, né? É do Christopher Blackwell, da editora Zahar, né? Um livro bem acessível, assim, um livro com conteúdo acessível, né? Não é tão acadêmico, tá? Então dá para você ler. Ele fala de outras coisas, tá? Ele fala dessa herança cultural que o Alexandre teve, né? Mas também fala dessa parte mais técnica aí do exército do Alexandre, tá certo? Bom, pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem bem e a gente se fala numa próxima oportunidade, tá certo? Até mais e tchau, tchau.